Bom dia. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, vocês sabem disso. Eu acompanho várias das ações das pastorais sociais e principalmente as escolas, né, de cidadania. Nós temos várias escolas aqui, que eu acho um dos projetos mais interessantes. Para mim, eu acho que são as SEBs do século XXI, as escolas, né? Eu acho que a gente tinha até que proliferar mais. Eu sou sociólogo, eu sou paulista e corintiano, mas eu vivo aqui em Belo Horizonte há 27 anos. E eu sou coordenador do Pacto Educativo Global no Brasil. Eu vou dar uma informação bem rápida. Nós decidimos, na semana passada, criar 3 grupos de trabalho, porque nós vamos focar nesse ano, aqui no Brasil, do Pacto Educativo Global, esse movimento lançado pelo Papa Francisco. Nós vamos focar na discussão sobre a adoção de EAD, ensino à distância ou ensino remoto, na educação, uma discussão sobre educação na pós-pandemia e as experiências de educação não formal que foram se consolidando durante a pandemia, né? Como é o caso de organizações indígenas, no caso da Central Única de Favelas, das favelas Paraisópolis, criou um processo de educação territorial muito importante e assim por diante. Estou fazendo um convite aqui para que todos ingressem no Pacto Educativo Global. Se tiver alguma dúvida, depois me manda, por favor, pelo WhatsApp, que eu insiro vocês no grupão. Também eu sou da coordenação colegiada da Articulação Brasileira da Economia de Francisco e Clara, né? E aí, só um informe muito rapidamente, nós estamos criando uma escola de formação de lideranças jovens em Jundiaí, na região de Jundiaí. Nós já estamos fazendo encontros quinzenais com professores da região, sob a liderança da Ana Silva, de Louveira, e eu vi que tem 3 ou 4 pessoas de Jundiaí. Depois seria interessante que a gente se articulasse, porque nós queremos, em agosto, criar essa escola, e nós da ABEF estamos imaginando que essa escola vai atrair também, vai envolver os 250 jovens que vão se encontrar com o Papa, dentro da economia de Francisco e Clara, em Assis, né? Que seria esse ano, possivelmente vai ser o ano que vem, e nós queremos expandir essa escola pelo país inteiro. Então, é uma experiência piloto da ABEF, né, da Articulação Brasileira de Economia Francisco e Clara, e também estamos querendo fazer um convite aqui para todos que trabalham em educação. Bom, vamos lá então. Para aqueles que gostam de sinais, eu acho que a praga da Covid-19, seguida pela invasão de gafanhotos e tornados no sul do Brasil, acho que já bastou, não é? Acho que já deu para ficar claro que nós estamos num momento muito difícil, numa virada, possivelmente, do processo civilizatório mundial. Não se trata de uma praga que ela vai ser passageira, ela muda completamente o modo da gente viver. Uma pesquisa recente, se não me engano, por uma confederação nacional, ou pelo sindicato, não me lembro quem fez, pelo sindicato de bares e restaurantes, revelou que 50% dos frequentadores assíduos de shoppings e restaurantes na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro 50% afirmaram que não voltam mais a shopping e restaurantes, né? O transporte coletivo, por exemplo, na Europa, eu sou filho italiano, então eu acompanho muito a imprensa italiana. A discussão que se tem na Itália é que possivelmente, e não é só na Itália, Holanda também, França, que possivelmente o transporte público vai entrar em colapso, porque todos eles dizem que a partir de agora é necessário que se fique 1 metro de distância um passageiro do outro. 1 metro de distância passageiro do outro significa um corte da entrada de recurso para cada linha de ônibus ou metrô da ordem de 50%. Então, entra em colapso. Então, eles estão já discutindo a adoção de uma espécie de vans no estilo Uber, que já existe em vários lugares, coletivos, com poucos passageiros. A Holanda está fazendo campanha, que lá se usa muito bicicleta, de uso de bicicleta e triciclo. Na Ásia já se tem restaurantes divididos por as pessoas, né?
se sentam, mesmo que seja casal, divididos por uma placa de acrílico. Os hotéis da Ásia e da Europa que estão funcionando ou que vão reabrir, já tem um protocolo, por exemplo, que não tem mais mesa de café da manhã. Você entra no salão do café da manhã, e quando você faz o check-in, você recebe um pacotinho com máscara, com luva e gel, álcool gel. E quando você entra no salão do café da manhã, você recebe um kit de café da manhã fechado a vácuo. Então, vocês veem que tudo vai mudar, não é? Depois eu posso entrar em detalhes sobre a questão, por exemplo, transporte aéreo, os containers de comércio, de transporte de mercadorias pelo mundo, pelos continentes. Mudou tudo, mudou tudo. E vai mudar mais ainda. Bom, antes de passar o PowerPoint que eu preparei, eu queria entrar direto nessa história das eleições municipais, destacando 4 questões. Então, assim, uma espécie de síntese que eu quero fazer, porque eu vou passar alguns dados, não são muitos, mas alguns dados da economia, da política, mas e dos movimentos sociais, da discussão do Estado brasileiro. Mas eu queria destacar 4 questões importantes para a gente pensar as eleições municipais. A primeira é o seguinte: as eleições municipais vão ser marcadas pela pandemia. Nós teremos, segundo todos os estudos do mercado de trabalho brasileiro, eu vou citar uma fonte, que é o CESIT da Unicamp, que é o Centro de Estudos do Mundo do Trabalho da Unicamp. Para citar um nome mais conhecido, que é do CESIT, é o Márcio Postman, que foi presidente do IPEA. O CESIT vem projetando que nós vamos ter um ápice do desemprego no Brasil em agosto, setembro. Os estudos demonstram que nós vamos ter entre 17% e 20%, vou falar em dados, nós devemos chegar a 20 milhões de desempregados no Brasil por volta de outubro, novembro. Hoje, nós estamos com 12 milhões e meio, né? Então nós vamos quase dobrar. O que significa que quando a curva do Covid, de infectados e mortes, começar a descer lentamente, que deve ocorrer isso no final de agosto, em agosto nós devemos chegar, segundo as projeções dos Estados Unidos, entre 90 mil e 150 mil mortes. O Covid está indo para o interior agora, já atingiu, e o litoral, e como a imprensa brasileira reporta mais sobre as capitais, e as capitais, grande parte, já passou pelo ápice, embora se mantenha no alto, dá a sensação no interior que ele já pode retornar. E todos os epidemiologistas dizem que não é para retornar. Mas, por causa disso, nós vamos ter uma segunda onda que pode, se formos desavisados, voltar para uma terceira onda para as capitais novamente, dado o fluxo, né, que nós temos de pessoa interior capital. Então, nós estamos vivendo uma tragédia. Então, se nós estamos em torno de 60 mil mortes, vocês imaginem que nós vamos ainda dobrar esse número, possivelmente, nesse mês de julho e agosto. E assim que a curva descer, como eu estava dizendo, começar a descer, nós vamos ter uma ascensão da crise social. Então, nas eleições municipais de 15 de novembro, nós vamos ter um debate sobre, de um lado, volta o comércio e precisa de dinheiro para os empresários voltarem a ter o discurso liberal, né? Voltarem a ter seus negócios e empregarem. Então, aí tem uma disputa sobre o fundo público para empresários locais. E do outro, vamos criar uma situação de segurança territorial, articulando saúde, assistência social, escola, para que a gente dê alento às famílias que vão ter, os alunos, quando voltarem para a escola, para dar um exemplo, vão ter vários familiares que morreram, avós, famílias que vão ter perdido seus pequenos negócios, como o trailer de venda de sanduíche do lado de uma escola, que ficou completamente paralisado esse ano. Há todo um debate, apesar, e nós que temos esse compromisso, temos que pressionar as escolas católicas a não voltarem. Eu sei que há 40% de inadimplência nas principais redes católicas de ensino no Brasil, mas isso não autoriza, principalmente quem é cristão, a abrir escola para salvar o negócio e colocar em risco as crianças, a família e os professores.
Nós temos que ser firmes nessa discussão, porque nós temos que dar o exemplo. Não dá para falar sobre educação pública se as nossas escolas não cumprem um rigor ético. Lembrando que há um estudo do Ministério de Granada, recém-publicado há 10, 15 dias, em que se revela que uma sala de aula com 20 alunos, com 20 crianças, em 2 dias, essa sala vai promover 808 contatos cruzados. Em 2 dias. Então, vocês imaginam uma escola que tenha 10 salas com 20 alunos, quantas pessoas podem ser contaminadas por um único da sala de aula que esteja assintomático, mas que possa passar o vírus para frente. Então, é um descaso, é a ideia do capital e do mercado está acima dos valores humanos, né? De qualquer maneira, a pandemia deve, de um lado, ter a ideia de, nas eleições municipais, o programa focado nos empresários e o outro na área social e desenvolvimento de territórios seguros, né? Isso que eu gostaria de projetar aqui. A segunda questão é que, nesse momento e no segundo semestre, o que vai diferenciar para o eleitor um candidato de outro é a solidariedade. Se nós não estivermos presentes nesse momento, junto com quem precisa, quem está perdendo emprego, quem está tendo a renda caindo, desempregado, ou com pessoas na sua família apresentando sinais de gripe forte, falta de ar, quer dizer, se não tiver apoio nesse momento, nas eleições nós vamos ser iguais a qualquer outro. Então, esse é o momento que as redes católicas, redes cristãs, podem estar organizando de maneira mais estruturada uma engenharia de solidariedade no país. Nós temos muitas ações de solidariedade, muitas, né, de várias congregações católicas, instâncias, né, como a Cáritas. Nós temos sindicatos, como os sindicatos comerciais que está abrindo em várias capitais sua sede para acolher a população de rua à noite, né, e dar comida, e inclusive medicando. Nós temos movimentos sociais, organizações populares. A organização mais importante nesse momento é a Central Única de Favelas, que criou 5.000 centros de distribuição de alimento nas favelas, atende mães principalmente, eles têm um programa de mães. É fantástico o que eles estão fazendo. Nós tínhamos que ajudar. Eu conversei recentemente com o pessoal do Movimento Nacional de População em Situação de Rua, em especial o Darcy, e ele disse que essas ações de solidariedade, no caso da cidade de São Paulo, conseguiram debelar a fome da população de rua. Eles não têm problema de alimentos. O Darcy me disse que o problema é sabonete, que vocês sabem como é importante para a higiene, no caso, destruição do vírus, né, do Covid. Eles precisam de 30.000 sabonetes por mês só para a cidade de São Paulo. E até agora eles só conseguiram montar kits, 1.000 kits. Então, assim, essas redes indígenas, essas redes de solidariedade, elas estão existindo pelos mais pobres e por aqueles que são mais vinculados, que são mais humanistas, que estão envolvidos com uma ação humanista. Mas nós não estamos estruturando uma organização, ou seja, é possível que quando a curva descer, nós não vamos ter saldo nenhum do ponto de vista da solidariedade da organização social. Isso é muito importante, que a gente poderia estar entrando nesse debate, criando mapas da solidariedade, coordenações regionais, estaduais, nacional, mas nós não estamos tendo. Terceira questão que eu queria levantar para as eleições municipais é a importância do território. Como eu disse, a pandemia muda a forma da gente viver socialmente. É importantíssimo que a gente tenha projetos que o orçamento se descentralize para os bairros, inclusive para as comunidades rurais. A gente precisa ter um método de orçamento que seja descentralizado, para que a gente possa saber o que nós estamos criando em termos de programa e fomento para assistência social local, para saúde, para educação, mas também para emprego. Porque se nós criarmos nos polos regionais de cada cidade comércio que contrate pessoas, essas pessoas que moram nos bairros não vão precisar pegar um ônibus ou um metrô para ir para o outro lado da cidade para conseguir o emprego. Então, a descentralização do mercado de trabalho é fundamental para o pós-Covid. E, finalmente,
lembrar, agora eu vou falar um pouquinho sobre o processo eleitoral, lembrar que nós vivemos uma sociedade fragmentada nesse século XXI. Não dá mais para a gente fazer simplesmente uma campanha municipal geral. A gente pode ter um discurso geral, mas a nossa prática tem que ser focada em grupos que são absolutamente fragmentados, com lógicas comunitárias específicas e com interesses específicos, e às vezes até conflitantes entre si. A campanha do Bolsonaro, para dar um exemplo para vocês, trabalhou 16 grupos diferentes nacionais. Não eram grupos organizados, eram perfis diferentes. 16. Foi feito um estudo recente pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, muito interessante, de antropologia política, em que revela esses 16 grupos, que vai do grupo de hackers de jovens de 16 a 20 anos, que criaram a propaganda do mito do Bolsonaro, a senhoras católicas ultraconservadoras que eram contra as feministas porque atacariam, e gays que atacariam a família tradicional. E os dois grupos, se encontrassem, eles se matariam. A campanha do Bolsonaro, inteligentemente, trabalhou totalmente separado, um não falava com o outro. É importante entender que hoje a lógica eleitoral trabalha com esse processo de fragmentação da sociedade, não só brasileira, mas mundial, né? Que é o que a gente vê nas multidões. Quando sai para a rua multidão, a gente acha que é um grupo igual, e no fundo, quando você está lá na multidão, você percebe que são vários grupos diferentes, às vezes com pautas muito díspares, que estão lá juntos naquela manifestação. Foram por digamos, um apelo emocional contra algo, mas a hora que eles vão falar o que eles querem, eles falam coisas diferentes. Isso já aconteceu em 2013, aqui no Brasil, e se repete o tempo inteiro, né? Bom, Mônica, vou então passar rapidamente as telas, não são muitas, da análise de conjuntura. Antes, eu vou só fazer uma pequena propaganda aqui, eu vou colocar no chat um site que nós criamos, gente de pastorais, pastores evangélicos progressistas, como Ariovaldo Ramos, policiais antifascismo, intelectuais, movimentos sociais como o MTST, Articulação do Semiárido Brasileiro, bom, não vou falar todos aqui, ex-ministros, principalmente da saúde. Nós criamos esse site, unidadenadiversidade.com.br, para acompanhar a crise brasileira. Vocês estão convidados. Então, quando puder colocar o PowerPoint na tela, beleza. Então, por favor, a primeira tela, são poucas telas, só para... Aqui é o que está acontecendo em termos do governo Bolsonaro e a política brasileira. Se vocês perceberem, eu coloquei 2 institutos de pesquisa que, no final das contas, estão convergindo. Quando se fala da avaliação do governo Bolsonaro, o Datafolha vem mostrando que a avaliação positiva do governo, ela vem mais ou menos dentro da margem de erro, se mantendo em torno de 33%. 32%, 33%. O Atlas Político, que está do lado esquerdo, ele vinha indicando uma queda bem constante nesse ano. Vocês estão vendo que em fevereiro a avaliação positiva estava em 38,7, depois caiu em março para 36,1, abril 30, e aí em maio cai para 28,6. Só que em junho a pesquisa revelou um crescimento para 30,4, se aproximando dentro da margem de erro do Datafolha. O que está acontecendo? É a ajuda emergencial de R$600. Eu tive acesso a várias pesquisas com públicos sociais distintos. A última, eu recebi a pesquisa com 33 mil jovens do Brasil, que foi divulgado agora, essa semana, que foi patrocinado pelo Conselho Nacional de Juventude. E uma das questões revela que os jovens estão dizendo que eles estão se salvando nesse momento porque o governo Bolsonaro deu R$600 para a família. Então, é sempre essas contradições no mundo da política, né? É evidente que todos sabem que a proposta do governo Bolsonaro é de R$200, o Congresso puxou para 600, os partidos de esquerda queriam mais, 1.200, e agora o Bolsonaro leva a fama de estar ajudando, né?
Por isso que o Paulo Guedes está recuando. Isso, de qualquer maneira, isso é muito importante, porque essa ajuda emergencial é exatamente o oposto da política ultraliberal do Paulo Guedes, né? Ele teve que recuar, porque na pandemia não tem ninguém do campo liberal que vem propondo algo que razoável para enfrentar a crise econômica e sanitária, né? São só aqueles que trabalham dentro de uma política de estado de bem-estar social, de intervenção do Estado. Por favor, a próxima tela. Então, nós estamos vivendo um recuo do Bolsonaro, apesar dessa estabilidade dos 30%, lembrando que a extrema-direita na França também faz 30% de votos nacional em todas as eleições, últimas eleições, a família Le Pen, mas não ganha eleição. Porque, inclusive, o que os analistas franceses dizem é que todos do campo de centro a centro-esquerda e esquerda querem, de qualquer maneira, disputar com a família Le Pen, porque eles levam. A família ganha 30% no primeiro turno, vai para o segundo turno, e no segundo turno perde, porque todo o centro e esquerda se unem contra eles e o eleitorado francês também, né? De qualquer maneira, as ações do STF, quem está na ofensiva contra a extrema-direita no Brasil é o judiciário. Não é o legislativo, não são os partidos políticos, é o judiciário. Não são os movimentos sociais, embora eu vou falar bastante deles nesse último período. As ações do STF, por exemplo, em relação ao Flávio, as políticas, as fake news, e a possibilidade do TSE, que ele vem sinalizando que vai julgar com rigor os pedidos de impugnação, que hoje são 8, se não me engano, ele já julgou um, indeferiu, muito mal feito, por sinal, mas tem 8 pedidos de impugnação da chapa Bolsonaro-Mourão. Acenderam a luz amarela, e a prisão do Fabrício Queiroz e da Sarah Winter aumentou ainda mais a tensão dentro do governo. A delação premiada do Fábio Queiroz, evidentemente que não deve abrir tudo, mas a possibilidade de ele negociar a segurança da esposa deve criar um abalo gigantesco. E agora o ataque do Ministério Público Federal à Operação Lava Jato, que já se fala na imprensa brasileira que isso deve destruir a Lava Jato de uma vez por todas, isso muda o cenário geral. O Bolsonaro, então, para conseguir conter essa ofensiva geral do judiciário sobre os seus exageros, nós estamos lidando com um governo de extrema-direita, não é um governo de direita apenas. Depois eu posso falar, se for o caso, o que é o conceito de extrema-direita ou extrema-esquerda. E ele então ele baixou a bola e negociou com o Centrão cargos que, de uma certa maneira, pressiona o Rodrigo Maia, porque é a base do Rodrigo Maia no Congresso. O Centrão nunca foi uma articulação parlamentar de apoio a um governo, ele apoia a si mesmo, o que significa que, a qualquer momento, em função das eleições municipais, o Centrão pode sair do governo, a qualquer momento. E o Bolsonaro sabe disso. Contudo, ele teria, nesse momento, condições para barrar o avanço do processo de impeachment na Câmara de Deputados. Lembrando que, para ter um impeachment, é necessário que a Câmara autorize, acate o pedido, para depois o Senado julgar, tendo como presidente, na presidência do processo no Senado, o presidente do STF do momento, né? A queda do ministro da Educação, por exemplo, tem muito a ver com uma forma do Bolsonaro dizer ao STF que ele agora é Bolsonaro paz e amor. Ele está recuando, porque eu tenho várias informações de que emissários do STF disseram que ou ele demitia o ministro da Educação ou ele seria preso. Então, o Bolsonaro está temendo muito o judiciário nesse momento, né? E o cerco aos seus filhos, principalmente ao Flávio, que agora vai prestar um depoimento, né? Deixa a situação do governo muito tensa. Isso demonstra como os militares que resolveram tutelar o governo nesse ano, através da criação da figura do presidente operacional, é assim que eles falam, os militares, quando eles estão conversando a boca pequena, o que é que eles fizeram?
Essa figura do presidente operacional, que está na mão do general Braga Neto, ela é uma figura que foi criada na França em 1900, antes do parlamentarismo. É quase um primeiro-ministro, mas ele não é primeiro-ministro porque ele não é eleito pelo parlamento. Ele é uma figura gerencial. Mas vocês estão vendo que nem essa figura gerencial está conseguindo dar conta da estabilidade do governo. Dado a quantidade de ministros que caem, sobe, que são... ou seja, o governo se desestruturou, demonstra que os militares, pela segunda vez, revelam incompetência total para governar o Brasil. Eles precisam aprender que eles têm uma profissão, que eles têm que fazer bem a profissão e tentar não entrar nas outras áreas que eles são incompetentes. Outro problema que vai pressionar e está pressionando muito o governo é o Covid, é o principal fator de defecções e de decepção dos bolsonaristas em relação ao governo Bolsonaro. E nós estamos agora com 80% de ocupação dos hospitais públicos em 13 capitais brasileiras, está aumentando, como eu disse, o caos ainda não chegou no seu ápice, deve chegar ao longo de julho, início de agosto, isso também pressiona o governo Bolsonaro, porque ele foi para um rumo equivocado, tentando fazer uma dobradinha com o Trump, sendo que o Trump descobriu que ele estava errado e começou a usar o próprio governo Bolsonaro como uma marca negativa para dizer que ele não é igual, que ele fez algo diferente. E que se ele fizesse o que o Bolsonaro está fazendo, os Estados Unidos estariam numa situação muito pior. Então, nós estamos, vocês sabem, recentemente, Bolsonaro foi eleito por vários jornais da Europa como o pior governo e gestor da crise sanitária de combate ao Covid do mundo. A ajuda emergencial e outros mecanismos desse tipo emergem como tábua de salvação para o governo Bolsonaro segurar a sua base eleitoral. Grande parte dos eleitores do Bolsonaro dizem que o governo é muito ruim, que ele perdeu o foco. Eu estou falando que está em pesquisa, tá? Da socióloga Esther Solano, recém-publicada. Ele perdeu o foco, ele fica brigando com todo mundo e perdeu o foco nas promessas eleitorais, ele não sabe gerir a crise sanitária e ele está dando apoio excessivo para os filhos deles que são mimados. Essas são as principais respostas. Porém, esse eleitorado decepcionado diz, contudo, nós não temos alternativa ao Bolsonaro, porque o resto são os ladrões do PT. Então, só para vocês entenderem qual é a lógica desse eleitorado. Ou seja, nós temos um eleitorado, vou falar daqui a pouco sobre isso, uma parte do eleitorado brasileiro que tem valores de extrema-direita mesmo, e não são ingênuos. Não é gente que ouviu o galo cantar e saiu correndo. É gente que tem, as pesquisas vêm revelando que são valores de extrema-direita mesmo, ultraconservadores, que querem a ditadura, querem que pessoas que são gays, por exemplo, que eles sejam internados, eles a favor da família contra qualquer outro, a família tradicional, né? Querem o homeschooling, eles não querem que os seus filhos estudem em escolas, eles querem que os seus filhos tenham aula dentro de casa. Né? É impressionante. Isso dá mais ou menos 15% da população. 15% da população, vocês sabem, nós estamos falando de 30 milhões de brasileiros, não é pouca coisa. E o ministro Guedes, com tudo isso, continua na ofensiva contra o serviço público. Ele percebe que ele tem que mudar a lógica social, mas ele continua com a ofensiva empresarial de sempre. Por favor, a próxima. O consumo vem despencando. Aqui vocês têm um gráfico de março, que é o último dado que a gente tem acesso, de como que a pandemia vem afetando o trabalho nas famílias. Vocês veem que 44% foram impedidos de trabalhar. Aqui estão os autônomos. Nós tivemos 25%, estou arredondando, né, de redução de salário e jornada, e mais ou menos 15% com contrato suspenso. Né? Nós temos a maior redução de consumo de família desde o apagão de 2001 do governo FHC, o apagão de energia, né? A maior queda de consumo das famílias brasileiras. Aqui é que nós temos que entrar nas eleições
municipais. Há uma avaliação, a gente ainda não tem o dado fechado, mas de vários economistas, que essa redução do consumo foi maior no trimestre que acabou agora. E lembrando que o consumo das famílias no Brasil representa 2/3 do total do PIB, de toda a riqueza, movimentação de riqueza produzida no Brasil, né, por ano. A próxima tela, por favor. Aqui eu não vou me deter muito, mas é só para vocês saberem que nós temos dados, isso é dado, se eu não me engano, de maio ou abril. Abril. Está mostrando como que nós estamos desindustrializando o país aceleradamente. Nós tivemos uma retração de quase 19% da produção industrial de março para abril. As atividades que estão impactando mais são as vinculadas ao setor automotivo, né, que chega a 88% de retração, mas nós temos setores que estão comemorando a volta da pujança da China, como é o caso das mineradoras, né? Elas já estão avançando o sinal. Eu vou dar o exemplo da Vale. A Vale, 70% das exportações da Vale vão para a China está se aquecendo de novo, e eles estão aumentando a produção e começam já a anunciar a importação de minério de ferro de novo do Brasil, em medidas muito próximas do que foi o final da segunda gestão do Lula, né? 2009, 2010. Por favor, a próxima tela. Aqui, eu estou terminando já, tá? A exposição. Aqui é a novidade dos movimentos sociais. Como eu disse, os partidos políticos, principalmente progressistas e de esquerda, eles estão completamente inertes. Começaram a achar que fazer nota pública, petição online e live significaria alguma coisa do ponto de vista político. Isso tem a ver com a parlamentarização dos partidos, principalmente de esquerda no Brasil, ou seja, os parlamentares no período lulista passaram a ser o canal de contato dos prefeitos, mesmo que não fosse dos seus partidos, né, de prefeitos com os ministérios e Caixa Econômica Federal para levar convênios e programas para suas cidades. Isso fez com que eles crescessem demais. Então, não é à toa que a Câmara de Deputados passou a ser o centro do Congresso Nacional e não o Senado, e figuras como Eduardo Cunha, Severino Cavalcante tivessem crescido tanto politicamente na República Brasileira, porque viraram o poder cartorial de contato de prefeito com verbas federais, e vocês sabem que hoje gira em torno de 70% dos investimentos públicos e concentram o recurso é concentrado na União. Então, esse pessoal cresceu demais e eles hoje comandam os partidos de esquerda. As direções nacionais são todas majoritariamente compostas por deputados federais, não mais lideranças de movimento social, vereadores, que seja, não tem mais, né? Lideranças de igreja. Quem comanda são os parlamentares. E os parlamentares têm um jeito de fazer política muito peculiar, que é um discurso agressivo, eles aprendem a fazer isso nas tribunas, nas entrevistas que eles dão, mas uma prática muito amena. Por quê? Porque eles necessitam da assinatura de deputados da oposição para que os seus projetos de lei entrem na pauta do plenário. Então, existe uma lógica de confraria dentro do parlamento, que raramente ela é partida, né? Que afeta hoje os partidos de esquerda pela maioria da direção ser parlamentar, né? Então, essa parlamentarização está fazendo com que os partidos percam completamente a capacidade de reação à crise que nós estamos vivendo, né? Só para dar uma ideia o que eles poderiam fazer, nós temos 1.100 prefeitos do campo de centro-esquerda do Brasil. Eu estou incluindo aqui PDT, PSB, PSOL, PT e PCdoB. E nós temos 11 mil vereadores, dá 1/5 dos vereadores e 1/5 dos prefeitos do país. Só para vocês terem uma ideia, os prefeitos do PT não estão seguindo a mesma linha, porque não tem direção. Eles não sabem o que fazer, se abre o comércio ou não. Vou dar um exemplo aqui no estado que eu vivo. A prefeitura do maior município que está sendo dirigido pelo PT é de Teófilo Otoni. Daniel Sucupira, que é o prefeito, abriu o comércio, depois fechou o comércio, depois abriu o comércio. Ele não tem orientação nenhuma do partido para saber o que fazer, né? Isso dá um exemplo.
Então, nessa franja, o que vem ocorrendo? Novos personagens começaram a entrar em cena. As torcidas organizadas e agora essa foto, a greve dos trabalhadores de aplicativos. Ou seja, além disso, nós estamos vendo a juventude, inclusive aquela apolítica ou despolitizada, nas vozes da Anitta, por exemplo, ou do Felipe Neto, tentando redescobrir a política. Por isso que nós estamos, por exemplo, nós desse site Unidade, estamos criando uma rede de bate-papos pela internet, de várias redes de jovens do Brasil inteiro, seja da área de igreja, seja da área sindical, de movimentos, MTST, CUFA. Nós estamos criando espaços para ter conversas e bate-papos informais entre eles, para a gente ajudar a trocar entre eles informações, para que a gente politize a juventude. Esse é um momento importantíssimo, né? O próximo, que eu acho que é o último, por favor, última tela. E aí um pouquinho sobre o serviço público, entender por onde que o governo federal está indo. Aqui nós estamos destacando principalmente a área de educação, mas tem algumas questões que são gerais. Por exemplo, a Instrução Normativa 46 do Ministério da Economia, recém-publicada, ele praticamente veta concurso público no Brasil, porque ele agora exige que o órgão que vai fazer o concurso público, ele faça um estudo preliminar sobre o impacto no orçamento público do concurso e da efetivação dos concursados. O governo foi colocado na parede, como ele está frágil e fraco, o Paulo Guedes acabou emitindo uma nota recente, acho que de 3, 4 dias, dizendo que, na verdade, o estudo de impacto exigido é só depois do concurso, e não antes, né? Ou seja, típico do governo Bolsonaro, que faz besteira e depois desmente, mas a gente não sabe ao certo para onde ele vai, não é? Bom, o MEC também acabou de publicar um protocolo de volta às aulas presenciais no Brasil, mas, por outro lado, ele não diz quando vai ser essa volta às aulas. Ele deixa em aberto, de novo, o estilo Bolsonaro incompetente e temeroso. Eles não têm capacidade técnica. E aí, de qualquer maneira, os protocolos são muito interessantes, porque dizem, por exemplo, que é necessário que se criem comissões locais em todas as unidades de educação federais, universidades, institutos federais, escolas de aplicação em universidades federais e assim por diante, né? Acontece que essas comissões já foram criadas há mais de 2 meses, ou seja, estão meio atrasados nisso, né? Depois, eles sugerem que, se voltar às aulas, se faça a aferição de temperatura de todos os participantes das universidades, escolas federais, e, finalmente, que se considere o trabalho remoto para servidores que estão dentro do grupo de risco. Agora, tem algumas medidas que são, olha, sinceramente, a gente não sabe se chora da gargalhada. Por exemplo, eles sugerem que, ao usar transporte escolar, que as pessoas não coloquem a mão em corrimão, não coloquem... Não, gente, só se for maneta, né? Como é que uma criança não vai colocar a mão para subir no ônibus? Quer dizer, vão distribuir luva para todo mundo? Ou seja, o Brasil no país da maravilha, né? Assim, é um pessoal incompetente, né? A gente poderia estar avançando o sinal sobre essa incompetência, criando um governo paralelo no Brasil, do campo progressista, ou da igreja, ou do Fé e Política, criando comitês regionais que oriente, que dê informações básicas para a população, que a gente consiga fazer o canal dos epidemiologistas junto à população de risco, ou em situação de risco. Falar, olha, não é para voltar. Olha, você nos Estados Unidos são $1.500, não são R$600, não. Na Europa, são mais de 3.000 euros. Então, assim, a gente precisa explicar como é que o cara que tem um pequeno negócio, que é autônomo, pode ficar em casa se a gente der dinheiro para ele. E que ele tem que explicar que nós somos a 8ª economia do mundo. Nós não somos um país pobre. Nós somos o 2º país mais rico da América. Depois dos Estados Unidos, o país mais rico é o nosso. Nós somos mais ricos que o Canadá. As pessoas precisam entender. Se tem dinheiro para dar para banco, como é que nós não temos dinheiro para dar para quem está em favela? Então, é evidente que a falta de informação e de experiência em gestão pública
faz a gente, às vezes, até ficar em dúvida. Ah, não dá para ter dinheiro para 40 milhões. Temos dinheiro, sim. Você tem dinheiro do Bolsa Família, tem dinheiro agora para ajudar as pessoas de pequenos negócios. Nós estamos falando de mais ou menos 40, 60 milhões de brasileiros. Temos dinheiro, sim. É lógico que nós não vamos construir a ponte. É lógico que nós não vamos construir uma usina nuclear. É lógico que nós não vamos dar dinheiro para banco. Mas temos dinheiro. Quais são as soluções para terminar? Eu vou citar duas. Primeira solução é a gente voltar com a CPMF sem o P. Ou seja, ao invés de provisório, criar contribuição sobre movimentação financeira. O estudo do Sind Receita, que nós somos consultores dele, do Sindicato dos Técnicos da Receita Federal, afirma que se nós taxarmos entre 0,8% sobre movimentação financeira, isentando quem ganha até 2 salários mínimos, e como que eu isento? Se já vai direto na conta bancária. Eu compensando isso com políticas sociais, dando retorno com política social. Se nós tivermos um imposto de 0,8% a 1%, a gente consegue arrecadar entre 900 bilhões e 1 trilhão por ano. A sonegação de imposto de rico no Brasil está acima de 15% do PIB, só para vocês terem uma ideia. Então, uma segunda política possível é uma ofensiva à sonegação de impostos. O Brasil é o segundo país, segundo o Banco Mundial, em sonegação de impostos de ricos e empresários. Você sabe que esse novo ministro da Educação, que ninguém sabe se ele vai tomar posse ou não, porque já há uma ofensiva dos olavistas militares contra esse menino Feder aí, que é o secretário estadual de Educação do Paraná. Você sabe que há uma acusação já formalizada contra ele de sonegação de imposto, enorme. Então, a gente precisa... Essa é uma segunda medida. Uma terceira, que eu falei que eram só duas, e eu acabo aqui, é a taxação sobre grandes fortunas e herança em 1%. Com essas políticas, nós não precisamos fazer reforma nenhuma. Nós temos dinheiro para distribuir para toda a população que tem que ficar em casa, que está se apinhando nos metrôs e ônibus de transporte público no Brasil, principalmente das capitais. Esse é um momento importantíssimo, porque se nós aparecermos agora transformando a caridade numa política pública nacional, se nós criarmos articulação de secretários de saúde, de assistência social, de educação, educação tem que se transformar num polo de acolhida. Estão perguntando qual é a segunda? Então, eu falei, a volta da contribuição sobre movimentação financeira, a taxação, a segunda era, que eu falei aqui muito rápido, a recuperação da sonegação de imposto de ricos no Brasil, que isso é um crime, e a terceira é 1% de imposto, taxação sobre grandes fortunas e herança. Essas são as três propostas. Mas se a gente avançar na articulação e na organização popular e na articulação dessas políticas, lembrando que as escolas vão ser os principais centros de acolhida e reconstrução da solidariedade e da confiança das crianças, adolescentes e jovens, que vão ter tanta gente da sua família morta, passando fome. É a escola que tem que se preparar, não para dar a aula do ano. O ideal seria a gente jogar o ano letivo para março do ano que vem, para a gente invadir. Quantas universidades fazem isso quando tem greve? Elas, na greve, eles não contam mais o ano letivo e começam o ano letivo em setembro, outubro, e ele invade o semestre seguinte. Então, por que não fazer isso de uma vez nas redes públicas e particulares do Brasil e preparar as escolas para o pós-pandemia? Quantos alunos vai ter por sala de aula? Nós vamos preparar distanciamento? Vai ter... como é que elas vão comer a merenda? Vai estar tudo lacrado? Como que nós vamos fazer o contato na sala de aula? Como que a gente vai preparar emocionalmente? Essa pesquisa que eu falei para terminar, com os 33 mil jovens do Brasil, revela que 50% diz: eu não quero voltar para a escola para ficar estudando matemática ou ficar estudando trigonometria, eu quero voltar para discutir a vida, para me dar segurança. Eu estou precisando de apoio emocional. E nós, da área de educação, temos que pensar nisso, pensar no pós-pandemia, e não ficar discutindo como é que eu avanço
o conteúdo escolar por causa do vestibular e Enem. Que se adie de uma vez. A vida é muito mais importante do que uma provinha, um vestibularzinho. Mesmo porque o desemprego é tão alto que nós vamos ter desempregados com título escolar de conclusão. Para que isso? Ou seja, nós, principalmente que somos cristãos, nós temos a obrigação de abrir esse debate e não ficar de joelhos por uma visão gerencialista das políticas públicas e mercadológica. Bom, é isso aqui que eu queria apresentar para vocês. Obrigado. Obrigada, Rudá. Quanta coisa, né? Quanta informação que a gente precisa ter, né? E aí, diante de tudo isso, aí o Rudá chama mais a gente ainda para essa responsabilidade, a gente que está à frente desses grupos de pastorais, de movimentos aqui da igreja, a gente tem que repensar realmente isso. Eu vi no seu último slide a proposta de volta às escolas, aferição da temperatura dos servidores, como se isso detectasse que o coronavírus, né? Se isso fosse uma coisa tão, um teste tão fundamental. E aí, assim, a gente agora, com base em tudo isso que o Rudá nos passa, a gente abre para comentários, perguntas, enfim, interação aqui eu vi que muita gente aí anotando as coisas, isso é bom. Então, a gente abre para as pessoas, quem quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, o microfone, abre o microfone e faz. Se quiser se inscrever, pode ser aqui pelo chat, ou pôr a mãozinha ali do lado, enfim. Fiquem à vontade.